ela é responsável. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Nossa dignidade foi pro ralo devido ao descaso do poder público com toda essa situação do apagão. É complicado, a cidade está um caos, falta água na casa das pessoas, mercadoria de comerciantes sendo estragada, então a situação é bem complicada. Pessoas procurando água, filas nos postos de gasolina, briga nessas filas também atrás de gelo, então a nossa situação ela é infelizmente complicada. Não esqueçam do Amapá, porque o Amapá faz parte do Brasil. Já é sexta-feira, por volta de 1h30 da tarde, sexta-feira, dia 6 de novembro, e é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo, não tem água na cidade, não tem água para beber, acabou a água mineral, os mercados lotados, ninguém tem dinheiro, porque os caixas eletrônicos eles não abrem, as filas são quilométricas para tudo, para combustível, para tudo, começou a acabar o mantimento dos supermercados e é um absurdo, porque são 750 mil brasileiros que estão passando por esse momento agora. O ministro das Minas e Energias veio aqui ontem, foi embora, não aguentou dormir aqui no calor, no meio da Carapanã, como se 750 mil brasileiros não valessem nada. Não tem como ficar chateado com tudo que vem acontecendo. No momento em que aconteceu isso, eu estava bem próximo com a minha esposa e eu disse para ela: você não tem noção do que aconteceu. Mas eu imaginava que, poxa, vão colocar o transformador reserva e a gente vai ficar um dia sem energia. Não imaginava que o reserva também estava com problema. Um dos momentos mais críticos da nossa história, um dos momentos mais revoltantes, eu posso dizer para você, revoltante mesmo. Porque teve muita irresponsabilidade no nosso sistema. Isso é crime, isso é um crime contra a segurança da população, é um crime contra a segurança até mesmo nacional, cara, porque é um crime contra o sistema interligado nacional, não somente contra o Amapá. Eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você está lá em casa, na noite de uma terça-feira, com a sua família, olhando pela janela, aí você vê uma chuva forte, inclusive com tempestade de raios. De repente, tudo fica escuro. A energia acabou na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade inteirinha. E em outras 12 cidades do estado. Ao todo, 13 dos 16 municípios do estado em que você vive estão absolutamente no escuro. A queda de energia também afetou o sistema hidráulico do estado. Então, além da falta de energia, também não tem água encanada, internet, serviços de telefonia, caixas eletrônicos. E a busca por produtos de primeira necessidade provoca o quê? Provoca também a escassez de combustível, de água mineral, de gelo. Isso é o que está acontecendo com cerca de 765 mil pessoas no Amapá. Apenas as cidades de Oiapoque, do Laranjal do Jari e de Vitória do Jari continuaram com o fornecimento de energia regular. Na capital, Macapá, a prefeitura decretou estado de calamidade pública por 30 dias na quinta-feira, isso depois de 48 horas sem qualquer fornecimento de energia para a cidade. E o que aconteceu para que quase um estado inteiro ficasse no escuro, você está perguntando? Eu respondo, um transformador queimou e o fogo atingiu outros 2. E esse incêndio deixou 90% da população amapaense totalmente no escuro por pelo menos 72 horas. Depois disso, na madrugada do último sábado, um rodízio de energia foi iniciado. E o detalhe que torna toda essa história ainda mais grave, ainda mais desrespeitosa, ainda mais surreal é o seguinte: o Amapá produz energia em 4 hidrelétricas que alimentam o Sistema Interligado Nacional. São as hidrelétricas de Cachoeira Caldeirão, de Santo Antônio, de Ferreira Gomes e também de Coaraci Nunes. Para entender como o Amapá chegou ao ponto em que está, eu recebo hoje aqui no Item Mais o repórter Jefferson Martins. Bem-vindo ao Item Mais. Eu sei que tá um perrengue aí, então quero começar o nosso papo fazendo uma pergunta. Enquanto pessoa física, tá? Não como coleguinha. Como é que o apagão tá afetando a sua vida? Oi, Mona Lisa. Pois é, afetou bastante a minha vida. Na verdade,
Eu tenho família no Amapá, mas eu moro no Sul há 2 anos. Eu vim para o Amapá para fazer uma reportagem especial e fui pego de surpresa, como muitas outras pessoas, por esse apagão. E aí você imagina o sufoco. Tudo escurece, você não consegue conversar com ninguém, não tem sinal de celular, não tem internet, não tem energia, você não consegue abastecer porque a maioria dos postos não tem gerador. E aí imagina só esse sufoco, simplesmente tudo escureceu. E hoje ainda estou passando um sufoco danado por aqui, eu tive que ficar por conta desse apagão. E aí, por exemplo, ontem eu precisei tomar banho na casa de um parente, porque não tem água, o fornecimento de água está bem ruim. Para abastecer, a última vez que eu abasteci o carro que eu uso aqui, eu passei 5 horas na fila de um posto de combustível. Imagina só, você passar 5 horas para abastecer o carro, já imaginando que alguns dias depois você vai precisar abastecer de novo. Então imagina só esse sufoco. Isso você passando ao lado de muitas pessoas que também estão estressadas, é normal, né? Muita gente estressada com tudo isso, então acaba que não tem um clima muito amistoso nas ruas, assim, a gente vai passando uma aflição danada o dia inteiro. E tem uma outra coisa, né? O Amapá, ele é um estado bastante quente. O Amapá, o clima é quente e úmido. De dia, às vezes a temperatura passa dos 40 graus. Então imagina só, você passar um dia inteiro sem energia elétrica e sem estar em um ambiente refrigerado. Só quem está aqui mesmo para saber todo esse perrengue. Você está vendo convulsão na rua, além daquelas que a gente já mostrou, né? Das manifestações, dos protestos, colocando fogo em pneus, pedaços de madeira. Você está vendo muita briga entre as pessoas, claro, pelo estresse natural que tudo isso causa? Sim, eu fui obrigado a ver uma dessas brigas. Eu cheguei a sair para tentar comprar gelo para armazenar alimentos em uma cuba de isopor, né? Que isso todo mundo estava fazendo quando o apagão estourou. Mas o que acontece? Quando eu estava na fila, as pessoas começaram a ficar estressadas porque o gelo estava acabando. Então era uma brigando com a outra, dizendo que uma estava comprando mais e a outra estava comprando menos. Então que precisava racionar de uma certa forma. Enfim, todo mundo muito estressado. Eu acabei desistindo da compra, fiquei nos produtos ultraprocessados mesmo, mas pelo menos não passei por todo esse estresse. Mas assim, é fila para tudo, fila para tudo. Fila para sacar dinheiro. Agora tá um pouco mais normal o saque desse dinheiro, mas muita gente se aglomerando para sacar dinheiro, porque rolou muito problema. Com a falta de energia, o comércio não estava conseguindo usar a máquina de cartão de crédito. Então, sem dinheiro em espécie, não consegue comprar nada. Então, muita gente se aglomerando, mesmo em período de pandemia, muita gente se aglomerando na fila do supermercado, muita gente se aglomerando para tudo, para comprar remédio. Então, é todo mundo muito estressado para tentar ter o básico, né? O básico do básico para sobreviver nesse período. Sabe que eu também quero a sua análise, já que você tem família aí e conhece bem a situação. Eu tô vendo, como jornalista, as autoridades dizendo: estamos melhorando, já estamos retomando a vida normal, teremos eleições, chegaram geradores novos só para as urnas. Fala real pra gente mesmo, como é que o Estado chegou nessa situação? É uma questão, sim, do Estado, é uma questão nacional, sim, é uma questão da agência reguladora, sim, a ANEEL. É um pouco ou muito de responsabilidade de todas essas instâncias, né, governamentais? Pois é, Mona Lisa, analisando como alguém está aqui convivendo com tudo isso e como jornalista, você percebe que é um ciclo de culpados. Porque assim, o governo federal já disse que não tem culpa, o governo estadual disse que não tem culpa, todo mundo está jogando essa carga para cima da empresa responsável por administrar a subestação que pegou fogo e levou a esse apagão. Mas aí a gente precisa lembrar como é que funciona o sistema elétrico no Amapá. A Companhia de Eletricidade do Amapá, ela é responsável por distribuir a energia que recebe da empresa que transmite, que é uma empresa contratada por meio de uma licitação com a União. E o fornecimento de energia elétrica aqui no estado nunca foi dos melhores, na verdade nunca foi satisfatório para a população. A população paga uma conta de luz muito alta, é normal você chegar numa casa, tem o básico, e a família ter que pagar 700, 800 reais por mês, mesmo morando em até um bairro periférico. E essa família sempre conviveu com quedas constantes de energia. Quando eu falo constantes, são constantes mesmo, Mona Lisa. Coisa de você passar 5 vezes por semana, ficar sem energia por 2
2 horas, 3 horas, ter eletrodoméstico queimado. Na casa da minha mãe, por exemplo, minha mãe mora no Amapá, ela mora em uma região metropolitana chamada Santana, município de Santana, e já teve eletrodoméstico queimado por conta dessas quedas constantes de energia. E se não bastasse isso, tem vários casos, fazendo uma pesquisa simples, você encontra vários casos de incêndios que aconteceram em Macapá e no município de Santana e em outros municípios, incêndios provocados por curtos-circuitos que acontecem durante essas quedas de energia. Então, não dá para dizer que é uma culpa isolada, porque o que a gente vê é que o Estado sempre passou por um processo de precarização no fornecimento de energia elétrica, e parece que a gente chegou no ápice, né, de tudo isso, que é essa situação agora. Então, só para eu tirar a dúvida aqui do que eu acabei de ouvir, você falou que os governos estão se eximindo de responsabilidades e colocando a responsabilidade só por conta da empresa que faz o gerenciamento da distribuição, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, todos os governos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, disse no fim de semana que o governo federal não tem culpa, que o governo estadual não tem culpa, que quem tem culpa, na verdade, é essa empresa. A Isolux, né? Isso, que essa empresa foi a responsável por tudo isso que aconteceu, porque ela era responsável por administrar a subestação que pegou fogo. Um detalhe muito interessante, Mona Lisa, é que, assim, os próprios moradores do Seu João, a Dona Maria, ficam questionando como é que aconteceu tudo isso. Porque, assim, o apagão aconteceu numa chuva de raios e nessa chuva de raios, um raio atingiu a subestação e pegou fogo e queimou os 3 transformadores que tinham na subestação. E aí eu conversei com um comerciante, que conversou de um jeito bem camarada comigo, falou assim, mas peraí, não tinha para-raio naquela subestação, sabe? Começam a surgir perguntas bem simples sobre uma estrutura básica que deveria ter, sobre uma prevenção básica para que a gente não chegasse a esse ponto que chegou hoje. A gente consegue ver aí um horizonte de resolução para isso, apesar desse histórico que você falou que o Estado vive, infelizmente, de precariedade em relação ao fornecimento e à distribuição de energia elétrica? Mona Lisa, tá todo mundo na esperança, mas é uma esperança com o pé atrás. Porque, assim, o que está sendo divulgado pelo Ministério de Minas e Energia é que nesse fim de semana agora, o problema vai ser solucionado. Por quê? Porque vão colocar para funcionar 2 transformadores, que 2 transformadores são suficientes para restaurar 100% do fornecimento de energia elétrica. Mas como eu te falei, o fornecimento no Amapá nunca foi bom e sempre foram utilizados 3 transformadores. Então o que muita gente fica se perguntando é, peraí, a gente sempre teve esse fornecimento tão precário com 3 transformadores e agora disseram que com 2 transformadores vai ser suficiente? E o governo federal disse que o 3º transformador só vai ser instalado em 30 dias. Então o pessoal está com uma esperança, mas essa esperança com o pé atrás, porque sabe, conhece a realidade que vive, que não é nada fácil. Como é que você está conseguindo internet para conversar com a gente, querido? Então, desde que começaram os testes com o primeiro transformador, né, que é um transformador menos danificado, ele passou por reparos, alguns locais bem específicos tiveram uma energia mais estável e uma energia e sinal de internet. Por quê? Porque esses locais ficam perto de hospitais públicos e as redes desses hospitais foram energizadas em uma medida emergencial da Companhia de Eletricidade do Amapá para que esses hospitais não ficassem sem energia. Então, no local onde eu estou, tem um hospital próximo. Então, por isso, eu tive esse privilégio de conseguir sinal de internet e energia. Mas, infelizmente, não é o que a maioria da população tem. Infelizmente. Bom, Jepson, muito obrigada pelo papo aqui de novo. O Jepson está na nossa programação, tanto na TV quanto aqui nos nossos podcasts, na rádio também. Eu sei que você já está participando. Muito obrigada de nos ajudar a contar, então, para o Brasil inteiro o que acontece com a população do Amapá, esse descaso, esse desrespeito. Microfones, olhos e ouvidos sempre muito abertos para vocês, tá bom? Cuide-se aí. E obrigada. Tchau, tchau, Mona Lisa. Um grande abraço. Para você também. Obrigada. Agora eu converso com a colega jornalista Carla Ferreira, que vive em Macapá. Não foi uma conversa como todas as outras que a gente tem aqui no Item Mais. Nos quase 20 minutos de contato, a ligação caiu 6 vezes e só rendeu 5 minutos de conversa. Não é porque faltou assunto, não. É porque não tem condições de conversar. Também. Não é só a energia que falta. É tudo. Falta tudo que vem com ela. Então, assim, são momentos
Tá ok agora? A ligação tá indo e vindo. Eu te pergunto. Ainda tem gente que não tem o que comer. A gente perdeu tudo que tinha na nossa geladeira. Tudo. Sabe que é uma tristeza. De novo, caiu? Hoje você vai bater o recorde de ligação. Carla, mas vamos lá, o seu relato está muito importante. Carla, primeiramente, muito obrigada por topar conversar comigo. Eu sei que nesse momento você está no período sem energia, né? No período que você fica aí realmente no perrengue. Então, para começar essa conversa, como é que tá agora aí na sua rotina? E depois você conta os piores momentos até aqui nessa uma semana, né? De situação surreal. Mona Lisa, deixa eu te contar que parece que a gente dormiu, entrou no pesadelo e ainda não saiu. É essa a sensação, sabe? Eles chamam de rodízio de energia, mas a gente chama de racionamento. Eu tô no meu período sem energia agora. Graças a Deus tá pegando o telefone, mas normalmente, nesses períodos a gente fica sem água, sem telefone e sem internet também. Não é só a energia que falta. Falta tudo que vem com ela. É tudo. Nos 3 primeiros dias a gente não conseguia ligação nenhuma. A gente não sabia se no outro lado da cidade o pessoal tava conseguindo tomar água, tava conseguindo tomar banho, tava conseguindo dormir, a gente conseguia se falar entre a gente. Você saía de casa e ia enfrentar uma fila, não sabia que horas ia voltar e se ia voltar com água ou com comida. Eu tenho uma filha de 3 anos, tenho uma filha e eu tô grávida de 5 meses. Eu passei mais de 4 horas numa fila para conseguir gasolina, porque para dormir de noite com a minha filha, ela quer dormir no ventilador, né, no ar-condicionado. Então a gente dormia dentro do carro. Meu Deus, Carla. A gasolina não podia faltar. Então assim, foi bem... Não tá como estava nos 3 primeiros dias. É verdade, a gente já conseguiu se adaptar, porque é do ser humano, né? Então a gente já tem água guardada em casa, a gente conseguiu comprar água mineral. Mas assim, quem não tem dinheiro tem mais dificuldades ainda. Ainda tem lugares que não tem energia nenhuma. Ainda tem gente que não tem água nenhuma, ainda tem gente que não tem o que comer. A gente perdeu tudo que tinha na nossa geladeira, tudo. Eu ouvi as autoridades dizendo nas últimas horas de que 70% do fornecimento estavam normalizados. Esse número não é real, né? Não é real. A gente acabou de ver um relato aqui do Ministério de Minas e Energia dizendo que as coisas estão normais. Eu convido quem quiser a vir ficar aqui para ver que não tem nada de normal. Não tem dignidade nenhuma. E a divisão que foi feita no racionamento de 6 em 6 horas, isso não acontece. Além de ser errada, porque todo dia, pelo cronograma, todo dia eu fico 6 horas do meu horário da madrugada sem energia. Vai embora meia-noite e volta às 6 da manhã. Só que não acontece isso. Tá tudo errado, sabe? Deveria ter chegado ontem, 6 da tarde, chegou uma fase. Então a gente ligava uma lâmpada e o resto não ligava mais. Aí a geladeira não ligou, sabe? A central de ar para gelar um pouquinho, porque aqui é muito quente e muito úmido. Então, se você fica estátua no lugar, você já tá suando. Você imagina como é que é? Com criança. E aí, sem água. Não, terrível. E grávida ainda. Grávida. Eu falei que é surreal. Minha solidariedade total. Eu queria te perguntar, você já consegue ter uma resposta pra mim de qual foi o pior momento? Ou tudo foi terrível? Eu acho que o primeiro dia foi o pior momento. Porque a gente não tinha certeza de nada do que ia acontecer, né? Era muita chuva, muito raio, tudo escuro, escuridão. E sem expectativa, sem resposta, ninguém sabia, ninguém tinha resposta de nada. E aí começou a bater aquele desespero, né? Vai faltar comida, vai faltar água, a gente começou a ficar muito desesperado. Aí veio aqueles todos os pensamentos, parece que é o fim do mundo mesmo, né? Tem que ir pra fila, tem que correr, tem que... Foi bem assustador, bem assustador. Eu já tô indo para as conclusões, porque eu sei que você tá aí no momento sem energia. Quero que você poupe aí a bateria do seu celular. Claro, tem outras emergências, mas só para terminar, o seu irmão, né, ele é engenheiro, eletricista e trabalha em uma das 4 hidrelétricas aí do Amapá. Ele tem te falado alguma coisa, tem te dado algum relato sobre essa crise toda? Então, meu irmão e meu pai, eles são engenheiro eletricista. E os dois foram convocados para reforçar o time. Eles estão lá prestando serviço, ajudando na manutenção e acreditam que até quarta-feira conseguem voltar para Macapá, para ver se estabiliza a energia, né? Porque aqui antes a gente tinha usinas térmicas, né? E se essas térmicas ainda estivessem funcionando, a gente não estava sem energia hoje. Se a manutenção que o transformador precisava tivesse ser ocorrida, a gente também não estava passando por isso hoje. Então, assim, é muita humilhação, muita negligência, é muita falta de cuidado com o povo daqui do norte, que fornece energia para o Brasil inteiro. É muito, muito triste o
que a gente está passando. Carla, para encerrar de verdade, espero que a ligação não caia, ouvi as autoridades dizendo que as eleições estão garantidas, isso está garantido. Mas quem é que vai pensar em eleição municipal numa situação como essa? Se você pudesse mandar um recado para os políticos, para as autoridades agora, que não fosse apenas o voto, o que você diria? Que eles tivessem mais respeito, porque o nosso voto não é importante, eles não querem o nosso voto, então respeitem a gente. As urnas, os geradores para as urnas já chegaram, então vai ter energia para as urnas. Não tem energia na casa de ninguém, mas os geradores novos para fazer as urnas funcionarem chegaram. Então, assim, é muita falta de respeito, é muita falta de amor, muita falta de cuidado com o próximo. Tem valor no nosso voto, né? Respeitem, dê energia na nossa casa, comida, é o mínimo que a gente quer. Sim. O silêncio é porque eu preciso respirar para ouvir uma coisa tão pesada que é um desrespeito absoluto, né? Nem parece que estamos no século XXI e nem parece que estamos num estado que, então, tinha essa excelência, né? De mandar energia, então, para grande parte do nosso país. De qualquer maneira, eu agradeço muito e vamos ficar em contato, tá bom, Carla? Fique firme aí. Obrigada, um abraço para vocês. Obrigada, outro. Esse episódio que você está ouvindo hoje precisa pontuar a situação do Amapá claramente. Faz 8 dias que a população do estado sofre demais com a falta de energia ou com esse racionamento aí que está funcionando precariamente. Claro, a gente continua de olho. Amanhã a gente se ouve mais. Então, em pé.